Boa noite. Amanhã é feriado de Tiradentes e a Baixada já começa a receber milhares de turistas. Mais de 45 mil veículos já desceram a serra desde a meia-noite de hoje, quando teve início a Operação Descida. A expectativa é que esse número chegue a 360 mil. No momento, a operação em vigor é a 7x3. Duas pistas da Anchieta e a pista sul da Imigrantes são utilizadas para a descida. A subida está sendo feita somente pela pista norte da Imigrantes. Um mês depois do início do outono e o clima continua com as temperaturas elevadas do verão. Bom para quem quer aproveitar o feriado na praia. Banho de mar e água de coco para refrescar. Não é fácil fugir do calorão dos últimos dias. Muito quente, realmente. A gente tem que estar hidratando. Nesse momento a gente está tomando uma água de coco. Bastante líquido, boné, óculos, né? Essas coisas. E um pouco de sombra também, né? Bom para os comerciantes da praia, que continuam vendendo como no verão. Aumentou aí mais de 50%, né? Porque a gente estava acostumado com um abril já mais meio morno, meio frio. E então a gente tinha uma venda, até esse ano não, mudou. Superou a crise. Quem vai aproveitar a praia no feriado está com sorte. A previsão é que o tempo continue aberto e com temperaturas acima dos 30 graus. De acordo com o climatologista, a causa do calorão fora de época é um sistema de alta pressão subtropical do Atlântico Sul, que também reduz a umidade do ar. Esse calor fora de época não foi previsto por ninguém. Essa alta pressão, na verdade, é uma mudança no padrão de ventos na atmosfera mais elevada, né? A gente está colocando a hipótese de ser o El Niño, né? O El Niño já não é mais tão forte como no verão. Ele está se dissipando, mas mesmo assim ele é considerado um El Niño moderado. No feriado prolongado, todos os prontos-socorros, hospitais e policlínicas da região irão funcionar normalmente. Os serviços de segurança e fiscalização de trânsito também terão expediente nos 2 dias. Já o Poupa-Tempo e o Detran permanecerão fechados em todas as cidades até segunda-feira. Os bancos e correios não vão abrir amanhã, mas na sexta o serviço volta a funcionar. A limpeza da praia e a coleta de lixo terão expediente regular em todas as cidades da Baixada Santista. Uma audiência pública foi realizada ontem para discutir a segurança nos bairros do Marapé e Campo Grande, em Santos. Vera mora há 30 anos no Campo Grande e é presidente do grupo de mulheres do bairro. Ela compareceu à audiência pública para pedir mais policiamento. Exigindo segurança para o bairro. Segurança, tem muitos condomínios aqui, pessoal assaltado, os condomínios pequenos de 3 andares que não tem portaria 24 horas. Eles entram, empurram o portão, pegam a bicicleta e saem andando. Já Rainisa vive no Marapé e conta que o medo do assalto é constante. Aqui a insegurança no Marapé está um caos também, né? Houve um assalto de um bandido, uma senhora sentada no ponto de ônibus com 2 crianças, ele pegou a bolsa e saiu correndo. Os números confirmam o que a população já sabe. O número de roubos e furtos aumentou nos 2 primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado na área atendida pelo 2º DP da cidade, que compreende os bairros do Marapé e Campo Grande. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram 115 roubos contra 99 nos 2 primeiros meses de 2015. O roubo de veículo foi de 5 para 9 casos em 2016. Furtos também subiram de 198 para 233 este ano. Ao saber dessas estatísticas, um vereador da cidade decidiu promover uma audiência pública na Escola Olavo Bilac, no Marapé. Estiveram presentes representantes das polícias civil e militar, além do secretário municipal de Segurança Pública. Normalmente produz-se uma série de ideias aqui que formam um conjunto, que é uma espécie de documento, uma ata dessa reunião. E aí ela pode ter vários caminhos aos quais eu pretendo levá-los. Ao prefeito, ao secretário de Segurança, ao comandante do 6º BPMI, o coronel Ricardo, aos órgãos de imprensa, ao CONSEG, à Câmara de Vereadores. É muito bom para a gente ouvir aonde estão os acertos e aonde a gente pode melhorar. E, em conjunto, encontrarmos soluções que deem uma qualidade de vida melhor para a população dessa região.
Para o comandante da 5ª Companhia, que atende o Marapé e o Campo Grande, é importante que os moradores registrem o boletim de ocorrência para que o policiamento seja direcionado às áreas de maior criminalidade. A gente verifica esses índices criminais através do boletim de ocorrência, então é importante salientar desde já que a gente pede que a população registre, né, os crimes ocorridos. Ele também pede que reclamações dos moradores sejam feitas nas reuniões do Conselho Comunitário de Segurança, o CONSEG. Cada região tem o seu CONSEG. Essa reunião é feita mensalmente e nessa reunião estão presentes o comandante da companhia e o delegado titular do DP daquela área, nesse contato com a população, recebendo as demandas e respondendo essas demandas. Um princípio de incêndio atingiu uma loja de departamentos hoje pela manhã no centro de Santos. Segundo informações, o comércio realizava um serviço de manutenção com equipamentos abrasivos e algumas fagulhas podem ter caído no isopor do forro e provocado incêndio. O estabelecimento foi evacuado e o corpo de bombeiros combateu rapidamente as chamas. Ninguém ficou ferido. Dar passagem, cumprimentar, ceder o assento a idosos ou gestantes, medidas simples podem mudar o dia de quem recebe ou pratica um ato de cortesia. Para estimular este tão saudável hábito para a boa convivência, o Rotary Clube de Santos lançou hoje uma campanha que já é tradicional na região. O projeto Pratique a Cortesia existe desde os anos 80. O criador foi este senhor simpático, o seu Hélio. Ela é uma história antiga, porque a primeira campanha é de 1980. E ela nasceu no Sindicato do Comércio Varejista, do qual eu fazia parte. Eu sentia a problemática entre comprador e consumidor. Então resolvi fazer uma campanha de incentivo aos vendedores para melhorar o relacionamento. A primeira campanha teve o nome de, era uso na época, Semana da Cortesia, mas foi uma única, depois passou para o Rotary Clube de Santos. Hoje o novo site do projeto foi apresentado. O objetivo é trazer interatividade e maior participação dos moradores. São eles que vão escolher e flagrar boas ações. Esse ano nós vamos ter o concurso da pessoa mais cortês pelo site. Tradicionalmente era feito pelos cupons de jornal e hoje nós substituímos pela internet. Então você vai entrar no www.praticacortesia.com.br e ali você pode participar do concurso indicando uma pessoa que você considera gentil, muito educada, cortês, e também tem um concurso fotográfico que você pode flagrar alguém ou presenciar algum ato de cortesia e traduzir isso numa imagem e fazer o upload pelo site. A Prefeitura é parceira da campanha. O objetivo é levar ações de conscientização às escolas. As crianças terão a oportunidade, através de manifestação artística, desenhos, principalmente, serem escolhidas e os escolhidos serão premiados. É uma forma mais do que prêmio, para os alunos e também para os educadores, é uma forma de incentivar a discussão da importância da cortesia, da boa educação como prática desde cedo nas nossas escolas. O material de divulgação foi produzido pela agência Lab 822, dirigida por professores e alunos de marketing da Unisanta. Um dos lemas da nossa instituição é dar de si antes de pensar em si, que é uma prática de cortesia. Então, a gente, com esse projeto, está procurando difundir exatamente essa prática entre as pessoas. Para fechar as comemorações do dia de Santo Expedito, foi realizada ontem no Salão de Mármore do Santos Futebol Clube a tradicional Noite da Pizza. O dinheiro arrecadado no evento é revertido para a instituição beneficente que leva o nome do santo na cidade. A noite era de confraternização. No ar, o aroma de pizzas deliciosas e o espírito do altruísmo. Não tem nada nessa vida mais gratificante do que ajudar. Essa é uma palavra que eu tenho dentro do meu coração. Eu sei da importância que é ajudar as pessoas, porque eu convivo nesse meio e eu sei como é difícil. Me sinto feliz porque é uma festa benemerente, é uma festa que ajuda muita gente e isso é importante. É importante para o Santos também ter a sua parte social, a sua parte de responsabilidade social.
Valéria Simões Teixeira é uma das principais lideranças do Lar Santo Expedito e esteve à frente da organização do evento. Ela destaca a importância do dinheiro arrecadado para a manutenção da casa beneficente. Toda a renda é revertida ao lar para toda a necessidade que precisa. Calçados, vestiários, passeios, arrumações na própria casa de necessidades que precisam. Enfim, tudo que tem necessidade, uma casa, é revertida essa renda justamente para isso, para o bem-estar deles. São tantos convites, venderam todos, então as patronesses, as suas famílias, os seus amigos que ajudam aqui em todas as noites que são realizadas e também aqueles que no dia a dia ajudam esse Lar Santo Expedito, que tanto tem feito pelas crianças, desde a sua formação, aqueles que não têm famílias, mas que têm a possibilidade de serem adotados e também que têm possibilidade de crescer, estudar, ter o seu potencial, né? Ter um impulso, ter essa chave para que eles possam ser eles mesmos na sua plenitude. Então, é um sentimento muito bonito, os funcionários do lar também aqui presentes. Então, só agradecer para todas essas pessoas que tornam possível em nome das crianças, que nem sempre elas conseguem fazê-lo. Mas com certeza quem for lá vai sentir o abraço, o carinho, o beijo delas. Com certeza estaremos formando homens e mulheres que poderão retribuir todo esse amor. Começa hoje em Santos o festival É Tudo Verdade. Até domingo, apenas documentários premiados serão exibidos no Posto 4 Cinearte. A abertura acontece daqui a pouco, às 8h30 da noite, com O Futebol. Amanhã, às 4 da tarde, a atração é a produção espanhola Gabo, a criação de Gabriel Garcia Marques, de Justin Webster. Na sequência, o Posto 4 exibe o francês Os Campeões de Hitler, de Jean-Christophe Rosé. A Portuguesa Santista joga nesse domingo em Mogi das Cruzes contra o União Mogi às 10 da manhã. E tem novidade no time. Os 8 jogadores do Santos Futebol Clube que estão nesta temporada na Portuguesa Santista por empréstimo estão liberados para jogar. Entre eles está o meio-atacante Jean Xera. O atleta já foi uma promessa das categorias de base do Peixe e agora tem uma oportunidade de recomeço na Briosa. Como que está sendo a sua adaptação com a equipe? Tá sendo boa, a gente está junto aqui, já tem quase 2 meses já treinando, a gente fez a pré-temporada todo mundo junto aqui. A adaptação tá 100% adaptado já e vamos em busca dos nossos objetivos. A Portuguesa Santista está em 4º lugar do Grupo 4 do Campeonato Paulista da 2ª Divisão com 1 ponto. O treino de hoje foi interrompido em alguns momentos por causa do calor. Para a próxima partida, a equipe tenta melhorar e conseguir a primeira vitória na competição. O técnico Ricardo Costa ainda não definiu o time titular. Expectativa boa, iniciamos a semana muito bem. É uma partida difícil, fora de casa. Mas devido à perca dos pontos em casa, nosso objetivo é ir lá e somar os 3 pontos. E do futebol para a natação, a Unisanta acaba de conquistar mais 2 medalhas no Troféu Maria Lenk, que está sendo disputado no Rio de Janeiro. Guilherme Costa conquistou o bronze nos 1.500 metros. Ana Marcela Cunha, nos 800 metros, também foi bronze. A Unisanta termina a competição em 4º lugar na classificação geral, com 589 pontos e 11 medalhas. 3 atletas da universidade conseguiram no torneio índice para os Jogos Olímpicos de agosto. Gabriele Roncato no revezamento 4 por 200 metros livre. Thales Cerdeira nos 200 metros peito. E Matheus Santana no revezamento 4 por 100 livre. Serão ao todo 5 atletas da Unisanta nas Olimpíadas. Os rapazes falaram com uma de nossas equipes que está na capital fluminense. Não foi a minha prova que eu tinha na cabeça, mas estou feliz de ter garantido a vaga. Acho que é um heavy que tem grande chance de medalha para o Brasil na Olimpíada. E agora é treinar forte aí para ajudar a equipe a conseguir essa medalha em casa e representar bem o Brasil. Tive 2 anos aí que foram um pouco complicados e eu cheguei aqui realmente um pouco desacreditado, duvidando um pouco do meu potencial, embora eu tenha conquistado alguns resultados bastante relevantes, mas já há 2 anos que eu não vinha tendo grandes resultados. Então, a chave para mim foi parar de pensar, né? Quando a gente
começa a pensar muito coisa negativa, a gente atrai mais coisa negativa, e foi isso que eu fiz e eu consegui fazer antes de nadar. Então, no dia anterior eu parei de pensar simplesmente e foquei na minha prova, pensei só no quanto eu tinha me dedicado nessa temporada e deixei nas mãos de Deus aí para que o resultado pudesse ser o suficiente, e foi. A internet faz parte da vida de muita gente. É usada para lazer, como visitar as redes sociais, assistir filmes, mas também é lugar para assuntos sérios. Para estudar, por exemplo, assistindo aulas online em módulos de educação à distância. Toda esta facilidade pode estar com os dias contados graças a um projeto das operadoras que quer limitar o consumo de internet. Se aprovado, os consumidores terão sua internet bloqueada após o consumo da franquia, como acontece na telefonia móvel com celulares. Para falar deste assunto que afeta tanta gente, nós recebemos o advogado especializado em direito digital, José Roberto Chiarella. Doutor José Roberto, boa noite, obrigado, por participar conosco. Quais as garantias do consumidor diante dessa medida que pode ser tomada? Quer dizer, não há uma definição ainda em relação a isso. Boa noite a você, aos nossos telespectadores. A bem da verdade, não há. Houve já uma medida cautelar da agência da Anatel, que é através do João Rezende, que é o presidente dela. Para quê? Para que parasse por 90 dias a aplicação dessa medida de cobrança, bem como não cortasse o acesso, nem limitasse esse acesso que nós temos. Para o telespectador entender, os contratos que são vigentes, eles não podem ser alterados unilateralmente. Muito pelo contrário. Da noite para o dia. Não pode. E o que me chama mais atenção nessas questões é como a Anatel, que é uma agência regulatora pública, tem tratado esse assunto. E de uma forma até obscura, a bem da verdade, obscura mesmo. O que eu ia colocar é isso, doutor José Roberto. O que me chama a atenção nesse posicionamento da Anatel é o seguinte, porque em momento nenhum até hoje, por exemplo, a Anatel tomou posição no serviço que é prestado por essas mesmas operadoras no que diz respeito à velocidade, por exemplo. Porque a velocidade que é contratada também nunca é a velocidade entregue. Você contrata 20 e recebe 5, você contrata 40 e recebe 10 de velocidade, não de pacote, né? Não existe esse pacote, mas existe a velocidade. A Anatel meio que sempre deixou de lado essa situação, quer dizer, nunca se posicionou tão firmemente em relação a isso. Olha, nós contratamos uma velocidade, os consumidores não recebem. Já em relação a essa questão do pacote, de limitação do pacote, foi quase que imediato o posicionamento da Anatel a favor das operadoras. E isso me parece que chama um pouco a atenção, não, José Roberto? Perfeitamente. É uma agência, como eu havia dito, reguladora, pública. Tem que defender eminentemente o interesse do consumidor, os nossos interesses. Agora, o que é interessante quando a gente começa a analisar isso, quando ela dita normas, né, regulamentadoras, resoluções institucionais, elas não podem ferir lei, e legislação já existe. E tem mais um ponto muito importante. Quando nós recebemos essa velocidade, que ele traz a ilegalidade, uma legalidade esta ilegalidade, como que é isso? Eu contrato X de velocidade e ele permite que a operadora não me dê X, me dê Y. Ora, se eu compro um serviço X, tenho que receber pelo X. E essas questões, e o grande problema é assim, nós não temos grande maneira de controlar essa velocidade. Agora, se você... Você tem que ficar o tempo todo lá entrando nesses serviços de medição de velocidade para saber, né, se está na velocidade que... Agora, qual é o interesse real das operadoras em relação a isso, doutor José Roberto? Porque, por exemplo, eles estão perdendo dinheiro com isso? Não, a gente sabe que não. Fala-se muito que é uma tentativa de tentar diminuir, né, a expansão de serviços de streaming, Netflix, YouTube. É isso que está por trás disso também? Olha, o último dado que a Anatel divulgou, de 2015 até 2016, de fevereiro de 2016, 700 mil pessoas migraram, deixaram de fazer parte, assinar essa TV por assinatura e passaram a migrar para esses streams mesmo, que são essas transmissões ao vivo, através de dados, né? Netflix. Mas, que a princípio são muito mais baratos, né? Não tenha dúvida. O preço que é cobrado é muito menor do que as TV a cabos, por exemplo. Agora, as operadoras não deram uma definição
uma fundamentação para que efetivamente tenha que cobrar a mais. Não, só aí vem novamente o João Rezende, presidente da agência reguladora, e diz que a era da limitação, ilimitação, acabou. A internet ilimitada acabou. Acabou. Então, mas como... Que seria um dos fundamentos usados, me parece, pelas operadoras, no sentido de que quem usa mais teria que pagar mais, quem usa menos pagaria menos. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Né? Na verdade, vai todo mundo pagar a mesma coisa. Eu não teria dificuldade em pagar mais, por usar mais, desde que a qualidade fosse uma boa qualidade. Eles tomam como base, por exemplo, olha, vamos usar a Europa, Portugal, as mesmas operadoras que nós temos aqui. México, as mesmas operadoras que temos aqui. Eles não passam por essa dificuldade. E agora me pergunto, por quê? Porque eles têm uma agência reguladora que apoia esse tipo de atitude. Essa é a grande realidade. Nós estamos vivendo hoje um momento no nosso país de grandes atenções para o Congresso Nacional. E esses assuntos têm passado à margem. Ao lado, né? Ao lado. Paralelamente vão caminhando. E aí o cidadão tem que tomar cuidado com isso e não deixar que isso aconteça, porque depois nós vamos ter dificuldade para reverter. Agora, o judiciário também acaba-se por ter que judicializar essas questões e nós temos que ficar discutindo lá no judiciário questões de contratos quebrados de forma irregular, porque quais são os princípios? Unilateral nesse caso. Unilateral. Né? Quais os princípios realmente que ferem, né? Primeiro, o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Ele não pode quebrar um contrato de forma unilateral. Segundo, o próprio Marco Civil da Internet. O artigo 7º do Marco Civil, ele diz textualmente que a internet, o acesso a ela, é exercício de cidadania, é um direito constitucional. E no inciso 4º, que é bem preciso, diz que não pode haver o corte, interrupção, salvo por falta de pagamento. Nesse caso, você não está deixando de pagar, você está atingindo uma franquia, um tempo de limitação. Agora, a medição disso tudo, que é o que a Anatel fez, criou um sistema para mudança do modelo de serviço, deu a eles as ferramentas. Cobre assim. Primeiro vá lá e veja qual é o perfil do consumidor. E depois cobre de acordo com o perfil. É uma aberração. É inaceitável. Sim, porque vai atingir pessoas, por exemplo, como nós citamos aqui na abertura, que se utiliza do serviço, por exemplo, para fazer aula à distância, por exemplo, que é muito comum hoje, né? Perfeitamente. O ensino à distância, né? Está ferindo princípios. Quer dizer, não é meramente porque ele está assistindo um filme. Muitas vezes ele está utilizando isso também. Não, eu vou mais adiante ainda. Os processos hoje são digitais. Também, o acesso à justiça de forma digital. Então, não vou falar nos escritórios de advocacia, nem nas empresas. Vou falar no cidadão, que também vai acompanhar os seus processos, vai ver as suas notícias através da internet e mais do que isso. Esta pátria colocou como obra de precisão e de fazer com que o cidadão tenha uma inclusão digital. É uma determinação do governo federal. Foi isso que ele impôs, mesmo porque nós temos uma lei, que é a lei da transparência, que trata que o município com mais de 20 mil habitantes tem que ter acesso à internet para ver o quê? As contas públicas, tudo isso. O Marco Civil da Internet agilizou esse tipo de procedimento, por exemplo, no caso, as fraudes digitais? Então, o Marco Civil da Internet, ele foi aprovado de forma assodada pela presidente Dilma, no momento de um congresso que nós estávamos aqui. Eu não acredito que o Marco Civil ruim, mas a questão de crimes cibernéticos, crimes cometidos pela internet, né? Nós temos uma grande número de crimes. Assim, rapidamente, porque o nosso tempo está esgotando, nós vimos recentemente, por exemplo, casos, por exemplo, de operadoras de telefonia celular se recusando a fornecer dados ou informações de programas, de aplicativos que são utilizados. Quer dizer, há como solucionar esse tipo de coisa? Então, quer dizer, até onde vai a privacidade na internet? Qual é o limite? Não há privacidade. O limite está em você disponibilizar dados. Agora, o maior crime que está acontecendo é tentar não desvirtuar o que é real do virtual. É a mesma coisa. O crime que eu cometo fora, eu cometo lá. O virtual se enquadra da mesma maneira, né? Agora, o que me preocupa mais são os crimes de sequestro de dados, que as empresas, no meio corporativo, tem que estar muito atento a isso, porque uma empresa que tem seu sistema invadido e seus dados sequestrados vai ter muita dificuldade para rever. Então, precisa tomar muita
cuidado com a segurança das questões de internet, cibernética que tem dentro dos seus dados. Agradecer aqui o Dr. José Roberto Chiarella, que é especializado em direito digital, pela entrevista. Dr. José Roberto, muito obrigado e uma boa noite para o senhor. Eu agradeço, boa noite a vocês.